entrevista ao vivo, chegando para a gente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, ministro, tudo bom? Bom dia a todos. Muito obrigada, ministro. Queria começar a conversa com o senhor perguntando a respeito das negociações com o Congresso, a respeito da votação da MP 910, que é chamada a MP da regularização fundiária. Havia possibilidade de que ela fosse votada ontem, daqui a pouco ela pode caducar. Como é que está isso, hein, ministro? É um assunto extremamente importante para que a gente possa ter o ordenamento territorial, né, a previsibilidade, a segurança jurídica, enfim, fazer com que a política pública, tanto a de preservação quanto a de desenvolvimento sustentável, tenha um lastro, né? Você saber quem é o proprietário da área, poder responsabilizá-lo. Por outro lado, aquele que anda na linha e tem a titulação pode receber financiamento bancário, dar a propriedade em garantia, enfim, há uma série de benefícios para a previsibilidade, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável, e que na ausência desta medida de regularização fundiária permanecerão, como de fato tem ficado nos últimos 20 anos, nesse limbo jurídico e com isso um aumento da dificuldade de fiscalização e ordenamento. Ministro, muito bom dia. Eu queria, antes da gente emburacar aí nos temas específicos da sua área, eu queria saber se o senhor participou daquela célebre reunião ministerial do dia 22, ou se, não tendo participado, se obteve relatos de algum colega sobre o que de fato foi dito ou não foi dito diante dessa guerra de versões que a gente está vendo aqui agora. O que é que o senhor pode contribuir para ajudar a esclarecer o que aconteceu naquela reunião? Olha, bom dia, Cláudio Humberto. Olha, na verdade, eu não me lembro, eu estava lá, eu não me lembro da reunião ter tido nada de especial, a ponto de, passadas 3 semanas, as pessoas ainda se lembrarem de detalhes daquilo que foi falado, colocado ou mencionado. As reuniões de ministros, a rigor, transcorrem com absoluta normalidade, cada um coloca seus pontos, defende as questões que entende pertinentes. O presidente, por sua vez, assim como ele perante a sociedade, né, perante a opinião pública, é sempre muito direto, muito sincero nas suas colocações e sempre de forma muito institucional. Eu li as colocações aí dos jornais dizendo que ele teria dito alguma coisa da Polícia Federal para a família dele. Certamente ele se referia à segurança pessoal, segurança, integridade física dos membros da sua família e as investigações que dizem respeito a isso. Por exemplo, aquela do Adélio, que até hoje não se logrou obter o resultado de quem foi que fez toda aquela armação do Adélio, quem organizou, deu toda aquela infraestrutura para que uma pessoa sem emprego e sem condições tivesse organizado daquela forma um atentado ao presidente da República, rodando o Brasil, indo a Minas Gerais, estando aqui em Brasília. Quer dizer, são explicações que o presidente tem todo o direito de querer saber. Ele é o presidente da República. Ministro, ainda sobre a reunião, pelas versões dos vazamentos, e é claro que até se não houver a divulgação desse vídeo, há uma possibilidade que haja, outra de que não haja. Se não houver, tudo que a gente vai ter são versões e aí colocando filtro nelas, porque não necessariamente elas correspondem à realidade. Mas tomando por base o que a gente tem hoje, que são versões de pessoas que assistiram a esse vídeo, fica, acho que, uma impressão generalizada de que as reuniões ministeriais têm um quê ali de caótico, de uma conversa pouco republicana, com ministros falando palavrões, pedindo prisão de ministros do Supremo. É isso mesmo, ministro? Olha, eu não sei a que versão você se refere, até porque quem disse que assistiu o vídeo está dizendo em off. São vazamentos que aconteceram ao longo do dia ontem na imprensa, e deixando claro que não necessariamente isso corresponde à realidade, mas é o que está divulgado até agora, né? Exato. É isso que eu quero me referir. Quer dizer, você não sabe se esses vazamentos são verdadeiros ou se é a opinião de alguém tornada vazamento para criar algum impacto midiático. Até porque ontem, por exemplo, eu ouvi de um jornalista de uma televisão dizendo: olha, não tem nada demais. Os investigadores disseram que não tem nada de devastador, coisa nenhuma. O que há é uma forma de se falar determinados assuntos que eventualmente poderiam ser criticadas pela forma, não pelo conteúdo. De qualquer maneira, as reuniões de ministros, cada um apresenta temas da sua pasta, opiniões sobre determinados fatos da República,
Algumas vezes, quer seja porque o momento é de maior tensionamento, as opiniões são mais fortes, outras vezes opiniões exclusivamente técnicas e que a reunião prossegue de forma natural. Ministro Ricardo Salles, agora o Zé Paulo. Ainda sobre a reunião, pelo menos isso o senhor pode confirmar, ficou polarizada entre o presidente e o ministro da Justiça? Não, isso não é verdade. Em nenhum momento houve embate entre o presidente Bolsonaro e o ministro Moro. Não houve, a reunião não é assim. As pessoas têm... vamos dizer, há ali na reunião um caráter de todos participarem, todos se interarem dos assuntos. Portanto, a não ser, eu posso estar enganado, Zé Paulo, porque obviamente, como eu disse, é uma reunião de 3 semanas atrás e que, assim, não, como eu reputo que não houve nada de extraordinário, nada me, vamos dizer, marcou a ponto de eu dizer, não, isso eu me lembro bem. Não me lembro, faz 3 semanas. Tanta coisa aconteceu nessas 3 semanas. O fato é que não é comum haver embate entre o presidente ou quem quer que seja. Porque a reunião não é assim. A reunião é uma construção, um debate, um diálogo, no sentido de construir, ou pelo menos poder divergir, mas de uma maneira que seja, vamos dizer, multidisciplinar. Cada um ali põe os inputs da sua parte. Ministro, eu queria voltar aqui à MP 910. Ontem à noite o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a MP que vence terça, hoje é quarta, não vai ser mais votada. Então ela vai caducar e agora o assunto teria de voltar a ser debatido via projeto de lei, que é um processo mais longo, evidentemente mais demorado, requer mais negociação. O que é que o senhor prevê daqui em diante para esse assunto? Olha, a prevalecer essa posição da caducidade da medida provisória, que me parece ruim para o país, sobre tudo que eu já disse aqui, vai retomar essa discussão, vamos dizer que seja via projeto de lei. Todos vão apresentar, como estavam apresentando agora no Congresso, as suas versões. O fato é que aqueles que são contra, a exemplo de tantas outras matérias que eles fazem lobby contra no Congresso, eles não querem o debate, eles querem enterrar as matérias. Só que como eles têm essa coisa de parecer politicamente correto, eles falam, não, isso aqui não houve debate, isso aqui não houve... Como não houve debate? O assunto da regularização fundiária, a necessidade dela, ela é debatida no Brasil há 20 anos. É uma situação que é conhecida, mais do que debatida. Aqui a questão de fundo, que é o que impede que a gente tenha o consenso, é que eles são contra a regularização fundiária, ponto. Não é uma questão de se ela foi feita de um jeito, foi feita do outro. Alguns querem converter, eu agora me referindo exclusivamente a regiões da Amazônia, alguns querem converter todas as terras da União, muitas delas produzindo e ocupadas de maneira pacífica há décadas por algumas pessoas, outras não, objeto de invasão, e essas serão proibidas, e não são objeto da regularização. Mas aquelas que se enquadram, ou aquelas que ainda não foram destinadas, há um grupo que quer converter todas essas áreas em unidades de conservação ou ainda mais terras indígenas, o que é inaceitável. Nós já temos 14% do território brasileiro destinado a menos de 1% da população, que é a população indígena. Ainda quer fazer mais terra indígena ainda? Unidades de conservação é a mesma coisa. Mais de metade da Amazônia é unidade de conservação, com vários problemas de gestão do território. Você vai fazer mais unidade ainda? Quer dizer, não tem sentido você ignorar o fato de que há pessoas lá na Amazônia, as propriedades na Amazônia são eminentemente pequenas propriedades, de até 4 módulos rurais. A MP permite a regularização de 15 módulos fiscais no máximo. Ou seja, não se está tratando aqui, ao contrário do que eles querem fazer crer, de grandes proprietários que organizam áreas gigantescas para o agronegócio exportador que devasta. Isso não existe. E agora, né, ministro, esse pequeno proprietário está precisando de crédito, né? E sem essa regularização fica difícil para ele achar crédito, né? Exato, porque são pequenas propriedades para o patamar amazônico, evidentemente, né? Quer dizer, nós temos que ter a exata proporção de que a Amazônia tem dimensões distintas do resto do país. Essas pequenas propriedades para o padrão amazônico são de pessoas que produzem alimento para consumo local na região. Ali não é um polo exportador de alimentos.
essas propriedades da Amazônia são para consumo dos 20 e tantos milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Eles consomem produtos produzidos ali mesmo. Lembrando eu lembraria, ministro, dentro do que o senhor está falando, eu lembraria da instituição aí da Reserva Raposa Serra do Sol, com a expulsão dos arrozeiros, né? Eram pequenos produtores, foram expulsos simplesmente. Criou-se uma área que já era totalmente dedicada à produção, que não era floresta, nunca tinha sido, quer dizer, tirou todos os produtores e agora está lá a área abandonada. Quer dizer, ministro, uma falta de bom senso nesse tipo de coisa. Ministro, tem uma dificuldade evidente. Ontem eu acompanhei uma parte da reunião, né, da Câmara, em que eles decidiram não votar, né, decidiram não decidir, e a gente vê que a armação é sempre a mesma, né? O Rodrigo Maia usa o Alessandro Molon para entrar com o requerimento para adiar ou tirar da pauta o que foi que aconteceu ontem, tirar da pauta o projeto, e aí democraticamente o presidente da Câmara aceita retirar da pauta. Quer dizer, nós temos um presidente da Câmara que conspira contra isso, né, contra a votação dessas coisas. A gente vê também ali uma bancada, incluído o Molon e outros do mesmo tipo, e que são ambientalistas e etc., ou supostos ambientalistas da Vila Madalena, de Ipanema, né, do Leblon, que ficam ali tentando ditar regras sobre um sistema em relação ao qual eles não entendem nada. Eu estava vendo ontem uma comparação dizendo o seguinte, que na Amazônia as distâncias são tão absurdas que, por exemplo, uma propriedade rural que se pretende regularizar, tantas dificuldades, né, fica muitas vezes distante mais de 1.200 quilômetros da sede do município. O município já é uma coisinha, uma porcariazinha miudinha. Fica a 1.200 quilômetros, qualquer coisa que aquele produtor precise da cidade, ele tem que andar 1.200 quilômetros. Sabe o que isso significa? É como se a terra do cara fosse em São Paulo e a sede do município fosse em Porto Alegre. Isso tendo que atravessar a Amazônia para chegar lá. Sabe, essas pessoas não fazem a menor ideia do que se passa no campo brasileiro, muito menos ainda do que se passa na Amazônia, e ficam criando dificuldades em Brasília, nos seus gabinetes, com máscara no rosto, né, para não serem identificados, muitos deles, sabe, e tomando decisões que são contra o país. Então, assim, o que falta também, o que a gente percebe, sabe, ministro, é aquela articulação política na Câmara que o governo já não tem. O governo está completamente vendido nas mãos de figuras como o Rodrigo Maia. O tema da Amazônia, Cláudio Humberto, como você colocou bem, ele é vítima, infelizmente, dos achômetros. Um monte de gente acha, mas não tem compromisso com a verdade ou com a tecnicidade. Outros têm interesse econômico, né? Eu vejo alguns aí, inclusive alguns que são reiteradamente colocados para falar em matérias de Jornal Nacional, ou outros aí, só chamam essas pessoas para falar. Quem são as pessoas que vão falar? Aqueles que mais ganham dinheiro com essa discussão. Pergunta para essas pessoas do que elas vivem. É tudo salário de ONG. A pessoa passa o dia e a noite, o ano inteiro, a vida inteira, criando grandes cavalos de batalha para que a sua entidade recolha dinheiro a pretexto desse cavalo de batalha, e a pessoa vive disso. Então ela nunca vai construir um consenso para resolver o problema. Porque quem são essas pessoas, ministro? Quem são essas pessoas? Tem vários. Eu só vi quem é que trata de Mata Atlântica, tal. Quem é que trata toda hora falando de Amazônia, falando de tal. Olha aí nas entrevistas, vocês vão ver quem é. Ministro, sempre as mesmas pessoas. A gente tem tido muitas lições, não é, para vários setores da economia com esse momento de exceção, de pandemia, de quarentena, e a pasta do meio ambiente sempre muito ligada também com a condição do agronegócio no Brasil. Qual que é a lição do senhor como ministro nesse momento aqui da quarentena pela qual o país passa, hein? Bom, em primeiro lugar, que as pessoas foram confinadas nos seus isolamentos, nas suas casas, e as pessoas mais simples, infelizmente, confinadas em regiões sem saneamento e sem gestão adequada do lixo, portanto, em condições insalubres, graças a autoridades ambientalistas do passado que não se portaram em nada em cuidar do meio ambiente urbano, sobretudo no tema saneamento e gestão do lixo. E as pessoas, portanto, hoje estão
ficando em casas ou em bairros sem condições de salubridade. Isso é evidente. Segundo, com a redução das atividades nas cidades, nos centros urbanos, caiu a população, caiu a poluição, caiu a poluição de água, do ar, mas a atividade agropecuária continuou. Ou seja, fica claro que não era ela que estava poluindo, não era a atividade agropecuária responsável pela deterioração do ar, da água, né, dos rios, e da qualidade de vida das pessoas. Muito pelo contrário. E graças à continuidade da atividade no campo, no qual o Brasil é exemplo de sustentabilidade, que as pessoas continuam recebendo alimentos de qualidade para poder consumir enquanto se protegem do coronavírus aí nas suas casas, enfim, nas restrições que lhes são impostas. Portanto, o agronegócio brasileiro não tem nada de vilão. Se disser que há um problema ou outro, de maneira pontual, em determinados lugares ou regiões, é possível. E para isso existe a lei, para isso existem os tribunais, existe o Código Florestal, que é norma extremamente restritiva, que nenhum outro país tem, mas certamente essa pandemia mostra que o modus vivendi do campo brasileiro é exemplo para as cidades. Não o contrário. As cidades são quem degradam o meio ambiente, estragam os rios, poluem o ar, contaminam o solo, geram lixo aos volumes enormes, sem gestão adequada, principalmente os municípios ricos. Você vê aí na cidade de São Paulo esse rodízio imposto, que é um absurdo, coloca as pessoas, todo mundo confinado dentro de um ônibus, ao invés dos veículos circularem de maneira mais esparçada. Quer dizer, é uma medida absolutamente contraproducente. Cidade essa, inclusive, que é a mais rica do Brasil e que não se preocupou em fazer a coleta seletiva e dar o exemplo para o resto do Brasil de como faz a gestão do lixo. Quer dizer, está tudo errado, né? Ministro, naquele dia em que o ex-ministro Sérgio Moro mostrou aquela conversa que ele teve com o WhatsApp pelo presidente Jair Bolsonaro para falar de uma suposta tentativa de interferência do presidente na PF, que estaria investigando deputados bolsonaristas, tinha ali uma outra reclamação do presidente contra o ministro sobre o fato de alguns fiscais terem queimado máquinas de supostos desmatadores, de garimpeiros em regiões de floresta. Se eu não estiver enganado, era na Amazônia. Eu não me lembro exatamente se era na Amazônia, naquele episódio. Era uma pergunta sobre Força Nacional, né? O que diz a lei? A lei determina que, encontrada uma máquina dessas, ela deve ser destruída ou é um abuso? Pois a regulamentação aplicável, ela tem algumas interpretações que permitem dubiedade. Mas a maneira mais, vamos dizer assim, mais homogênea de ler a norma é a seguinte: a regra é apreender o equipamento e destiná-lo para utilização, quer seja dos estados, dos municípios, entidades sem fins lucrativos, etc. A inutilização de equipamentos, ela é exceção. Por que ela é exceção? Porque ela não permite a defesa, não permite o contraditório, não permite, portanto, que haja aplicação das garantias do devido processo legal. Claro que em situações excepcionais, mesmo essas garantias são colocadas de lado diante da impossibilidade de você retirar o equipamento de onde ele está, porque corre o risco de emboscada, ou às vezes é inviável mesmo tecnicamente. Mas essas têm que ser exceções. A regra é tentar retirar o equipamento e destiná-lo para prefeituras ou governos dos estados ou entidades, como eu já disse. Ministro Ricardo Salles, minha última pergunta. A ONG do Príncipe Charles, a Princess Rainforest, é uma das mais atuantes em defesa do meio ambiente. Os senhores se preocupam muito com essas ONGs internacionais e a atuação dela na Amazônia é bastante significativa. O senhor até agora não divulgou quais são as ONGs e os seus interesses nessa região tão importante do planeta, não só do Brasil. Olha, Paulo, é o seguinte, os interesses são os mais diversos. Há algumas que são meramente cortina de fumaça para esconder pesquisa minerária de empresa que tem interesse no Brasil. Há outras que fazem o mesmo papel, só que com relação à obtenção da nossa biodiversidade de maneira clandestina.
há outras que estão lá para impedir certas atividades do agronegócio brasileiro que concorrem com o agronegócio estrangeiro. Portanto, essas ONGs fazem o papel de atrapalhar a competitividade do agronegócio brasileiro e abrir espaço, portanto, para o agronegócio estrangeiro. Tem de tudo. E tem o cara que vive disso aí, porque, evidentemente, quanto mais sensibilizado ficarem as pessoas, mais eles doam para essas entidades, ou mais dinheiro público, que é mais grave, eles obtêm em certas instâncias governamentais e fica esse círculo vicioso. O sujeito cria uma campanha toda em torno de um fato e pega dinheiro para sustentar a campanha que ele mesmo criou. Quer dizer que Ministro. todas as ONGs são problemáticas? Não. Tem ONG séria. Ministro. Tem gente que faz bons trabalhos. Ministro. Mas tem problema também. Fica com a gente aqui, por favor, presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo na porta do Palácio da Alvorada. Vou pedir para o senhor acompanhar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou precisar desligar, que eu estou entrando aqui numa reunião com o embaixador dos Estados Unidos. Tá bom. Obrigada, hein, ministro. Até a próxima. Obrigado a todos.